Uma das coisas que as pessoas falam sempre que descobrem que a gente tem 6 filhos é que nós devemos ser muito ricos, né? Nós devemos ter muito dinheiro para ter esse tanto de filho. E assim, eu já falei, né, por aqui em alguns vídeos que eu não quero ficar contando história triste e fingindo coisas que a gente não é. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição muito boa, né? Melhor do que 99% aí das pessoas, com certeza. Mas nem sempre foi assim, né? Então, eu não ganho quando a gente casou lá em 2019, eu não ganhava o mesmo tanto que eu ganho hoje. E o que eu gostaria de refletir com vocês é sobre isso, né? Sobre dinheiro, ou sobre só quem é rico pode ter filhos, ou quem é pobre não pode ter filhos. Então eu acredito, na minha visão, né, vendo os comentários, né, que as pessoas fazem dos nossos vídeos aí que viralizaram, que as pessoas têm uma visão muito simplista e muito pequena sobre os filhos, porque acaba resumindo os filhos ao que você pode dar para eles materialmente. E se a gente pensasse assim, né, fazendo um paralelo assim, devido às proporções, é uma coisa muito elitista, porque até os próprios pobres, pessoas que não têm tanta condição, falar que só rico pode ter filho, porque é como se as pessoas estivessem dizendo assim, pô, só os ricos merecem ter uma família, só os ricos merecem ter pessoas que amam, só os ricos merecem ter herdeiros, né, digamos assim, ter pessoas para dividir os momentos, sendo que essa não pode ser algo tão limitante assim. A gente não pode limitar as pessoas pelo valor que elas ganham ali de salário, de dinheiro. A gente não pode limitar eles a viver experiências tão mágicas quanto é ter filhos e viver com crianças e com os filhos. E, como eu disse, né, quando nós começamos quando a gente casou, eu trabalhava, né, na empresa do meu pai, tinha um salário ali, que não era um salário ruim, eu ganhava em torno de 3 mil reais por mês. A Ana fazia um estágio, que ela ganhava 1.000 e pouco, né, e 200 reais por mês ali na época. Só que a gente já sabia que ia acabar, assim que a Catarina nascesse, a Ana ia parar de trabalhar e ia focar 100% ali na nossa família. Mas, então, digamos que quando a gente teve o primeiro filho lá, a gente tinha um salário de 3 mil para viver. Só que daí, a partir daquilo, eu tinha duas opções. Ou eu me conformava com isso, né? Ou eu queria fazer o quê? Trabalhar mais pra dar mais condições, né? E pra viver a vida que a gente gostaria de viver um dia. Na época a gente morava de aluguel, a gente não tinha uma vida de luxo. Eu acredito que a gente não tem uma vida de luxo até hoje, né? Mas apesar de ter um custo de vida alto, a gente vive muito bem. Mas na época a gente morava de aluguel e eu queria coisas melhores pra nós. Eu tinha um Gol, né, na época, um Golzinho branco, e eu queria mudar de vida. E a partir daquilo eu peguei e comecei a lutar mais, a trabalhar mais. Inclusive eu consegui a profissão que eu tenho hoje, que é edição de vídeo no mercado digital, porque na época, para fazer renda extra, como eu tinha o meu salário ali CLT e eu precisava de mais dinheiro, eu comecei a pegar trabalhos por fora para fazer fora do horário de design, e depois eu comecei a fazer vídeo. Então foi a condição de ter o filho que me fez mudar mesmo a cabeça e falar assim, pô, eu preciso trabalhar para ter mais dinheiro para que eu possa dar uma vida melhor para minha família. E como eu já sabia na época que a gente, né, por nós sermos abertos à vida, que a chance de termos muitos filhos em sequência era alta, então acaba que eu ia precisar trabalhar bem mais. Só que daí as coisas foram acontecendo, veio a segunda filha, a terceira, e as coisas foram melhorando, até que hoje eu consigo ganhar, sei lá, 10, 15 vezes mais do que eu ganhava na época, né? Então tem meses que eu consigo ganhar lá, sei lá, 40 mil, 45 mil, outros 35, depende do mês. Mas isso é uma realidade que eu vivo hoje.
E se eu tivesse me poupado naquela época, lá quando, em 2019, se eu tivesse falado, pô, eu não vou ter mais filho, eu só ganho 3 mil, eu não posso ter mais filho, porque eu vou ter que não tem dinheiro para ter mais filho, só consigo sustentar um. Eu ia estar só trabalhando de CLT lá, ganhando o mesmo salário até hoje. Eu não ia ter me forçado a ganhar mais, a buscar outras fontes de renda, a ter feito. A gente já fez tanta coisa, cara. A gente veio vender o curso na internet, eu já vendeu roupa, né? Pra, talvez quem nos segue há mais tempo aí vendia. Na Ana tinha uma loja. Eu fazia, gente, tudo que foi aparecendo. Eu comecei a fazer design, edição de vídeo, trabalhei pra política, eu fiz tanta coisa, cara, que chegou um momento que eu acertei o que eu tava fazendo e foquei naquilo, e é o que tá me dando resultado hoje, e é o que a gente conseguiu construir tudo que a gente tem a partir disso. Então, se você é pobre ou você não tem uma condição tão boa para ter filhos, você precisa refletir, cara, essa condição que eu tô hoje, ela é algo perpétuo? É para sempre que eu vou ser pobre? É para sempre que eu nunca vou ter condições? E a outra reflexão, né, que a gente geralmente faz: será que eu realmente preciso, né, se eu não tenho uma condição de dar uma escola particular, se eu não tenho condição de dar o celular do ano pro meu filho, se eu não tenho condição de, sei lá, de comprar roupa de marca, a pergunta que eu te faço é: seu filho precisa disso? Realmente precisa? Como eu falei, hoje nós temos condições de pagar colégio particular, de comprar roupa boa, de comer do bom e do melhor, tudo bem. Só que isso é pouco, isso não é nada perto do que realmente importa. Se a gente não tivesse nada disso, se a gente não tivesse nada do que a gente pode dar para os nossos filhos hoje, e a gente pudesse dar amor, a gente pudesse entregar para eles, ensinar para eles as virtudes, se a gente pudesse ensinar eles a ser pessoas boas, e acima de tudo, se a gente conseguisse ensinar o verdadeiro caminho, a verdadeira felicidade que é o céu, a santidade para eles, e nada do resto eu pudesse dar, cara, seria muito válido ainda. Então, o que eu vejo muito são os casais jovens: pô, eu só não posso ter filho porque eu não consigo fazer mêsversário, eu não consigo fazer festa de aniversário de 10 mil por mês, eu não consigo pagar a escola particular, eu não consigo pagar o parto particular, não consigo fazer nada disso. As pessoas não estão dispostas a abrir mão de coisas que na cabeça delas elas acham que é essencial, para dar o que realmente importa para as crianças. E que para que um dia, se você trabalhar, você conseguir ter uma vida melhor, você não pode dar essas coisas melhores para as crianças. Mas, cara, isso não é essencial. Só isso é tão prova, né, de que isso é um pensamento mesquinho, que, cara, com certeza eu conheço muitas pessoas que têm mais filhos do que eu e ganham muito menos que eu e são muito mais felizes que nós. Assim como eu conheço pessoas que ganham muito mais que eu, têm muito menos filhos e são muito mais tristes que nós. Então nós precisamos realmente pensar, né, nessas duas coisas. Minha condição de pobre hoje, ou de não ter uma condição financeira tão boa, ela é perpétua? Eu posso melhorar isso? Posso trabalhar mais? Posso abrir mão de certos prazeres? Abrir mão de viajar? Abrir mão de, sei lá, fazer coisas para que eu possa, por um período de tempo, trabalhar mais e ganhar mais, e, portanto, ter filhos e, né, viver essa experiência de ter filhos, 1, 2, 3, sei lá quantos filhos vocês quiserem, ou estar abertos à vida como a gente está. E a outra: eu preciso colocar tantas limitações assim para ter filho, para poder dar o bom e o melhor, ou tipo assim, até o que eu não posso para criança, e por isso vou limitar de ter novas vidas na minha vida, né, na minha família, de ter novas vidas, novas almas, né, que a gente acredita que nós somos pessoas que estamos povoando o céu. Então nós não somos abertos à vida porque nós somos, sei lá, irresponsáveis. É porque nós acreditamos que nós queremos povoar o céu de boas almas, de almas. Então, se você puder ter um filho, 2, 3, você, por que não ter mais um? Né? As perguntas, uma pergunta que sempre fazem pra gente: cara, não tava bom 5? Não tava bom 6?
Não tava bom 4, não tava bom 3, cara, tava bom. Mas por que não ter mais um? Por que não nos doar mesmo, mais, né? Nos diminuir mais, né? Nos desfazer das nossas próprias vontades, para ter mais uma alma na nossa família, para ter mais uma alegria, para viver mais uma vez a alegria do parto, para viver mais uma vez a alegria do primeiro passinho, a primeira palavra, da primeiro dia de aula e tudo mais que a gente já viveu com as outras crianças, mas a gente, por que não viver isso mais uma vez? Então, se você ter filhos e ser rico são coisas que com certeza ajuda. Você ter mais dinheiro te ajuda. Mas a gente limitar ter filhos a única e exclusivamente para quem tem dinheiro é de um egoísmo e de um simplismo muito grande. Porque o dinheiro ele não é garantia de nada. O dinheiro que eu ganho, né, e que eu tenho, ou o dinheiro que eu não tenho, não é a garantia da felicidade, não é a garantia de uma vida que valeu a pena ser vivida, não é a garantia de uma vida santa, de uma vida virtuosa, de uma vida que realmente a gente fez o que deveria ter sido feito. Então, se você é pobre, se você não tem tanto dinheiro hoje e você quer, né, ter filhos, pense nisso. Cara, eu posso mudar a minha realidade. Quantas pessoas não saíram de favelas, não saíram, né, de tantos lugares pequenos, de uma vida tão miserável, para serem grandes pessoas de sucesso hoje? A gente tem a história dos santos, tem a história de pessoas, entre aspas, né, do mundo, pessoas seculares, onde, tipo assim, a pessoa não era nada, ela ganhou muito dinheiro e mudou a realidade da família dela. E mais, se você ter os filhos e você continuar na mesma condição financeira que você tem hoje, eu tenho certeza que a sua vida ela vai se adaptar de acordo com aquilo que você precisa. Você vai se adaptar. Então você ter muito dinheiro não vai ser a garantia, né? Ou você ter muitos filhos não vai ser a garantia que você vai ganhar muito dinheiro, não. Então vou mudar minha realidade, vou ter dinheiro. Pode ser que você vai ser pobre a vida inteira. Só que você vai ser uma pessoa pobre, mas que se doou por alguém, que se doou por um propósito maior, que é a busca pelo céu, a busca pela santidade, a busca, né, de formar pessoas, bons cidadãos e boas almas. Então nós precisamos estar sempre atentos a isso. A vida, ela não se resume ao dinheiro, ao que eu posso comprar, ao que eu posso ter. Mas você pode fazer uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida com pouco. Você não precisa ter o que o outro tem, você não precisa ter o que eu tenho, você precisa ter aquilo que Deus sonhou para você. Se você não pode dar um aniversário todo ano pro seu filho, glória a Deus por isso. Você pode dar outras coisas que são de graça. Você pode dar milhares de outras coisas que não tem custo nenhum ou um custo muito baixo. Então, se você tá na dúvida, né, de ter filhos, se você pensa que ter filhos é algo muito custoso, que é algo que custa muito dinheiro, né, então tudo depende da forma que você enxerga a vida, tudo depende da forma que você vai se doar para isso e que você vai entregar todo o seu ser, né, para isso. Você pode ser muito feliz com pouco dinheiro e você pode ser muito triste com muito dinheiro. Tudo vai depender de onde está o seu objetivo. Nós hoje, nosso objetivo, assim como lá quando a gente não tinha dinheiro, e hoje com dinheiro, nosso objetivo continua sendo o mesmo, é o céu. Nós queremos ter uma família santa, nós queremos ser pessoas boas, nós queremos buscar algo que não está nessa vida, não está na terra. Por isso que a gente faz isso. Porque se a gente não tiver esse objetivo, se não tiver isso, né, como centro da nossa vida, não vai valer a pena. Porque eu poderia ter muito mais dinheiro ou muito menos dinheiro. Se eu não tivesse tido meus filhos, eu poderia ter me estacionado e não ter ganhado nada de dinheiro. Eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro que eu ganhei hoje, mas eu ia estar muito mais triste, né? Então nós precisamos ter o céu como o centro, o céu como o objetivo. E daí o resto,
né? Tem aquela frase de São José Maria Escrivá que fala que todo filho vem com pão debaixo do braço. Então, tudo vai acontecendo de acordo com a necessidade. E eu sou testemunho disso. Como eu falei, quando a Ana engravidou, a gente foi dando jeito, foi aparecendo coisa, a gente foi trabalhando, foi se virando. Quando a gente, né, precisava, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Depois a gente parou de precisar de dinheiro, eu comecei a ganhar menos. Então as coisas é a justa medida. Deus vai dando as coisas pra gente de acordo com aquilo que nós precisamos. Realmente precisamos. E meu pai, quando eu fui construir a nossa casa, que a gente mora hoje, cara, eu tinha, sei lá, 1/4 do valor do que a gente realmente gastou. E meu pai falou uma coisa que me marcou muito e foi a realidade. Ele falou assim: começa que vai dar certo. E depois, quando eu comecei aquela obra da casa, sei lá, eu estourei de ganhar dinheiro. Porque minha mentalidade mudou. Eu falei, pô, tô construindo, eu tenho que trabalhar pra caramba. E aí foi o que aconteceu no ganhar muito dinheiro, porque Deus com certeza ajudou a gente naquele período. E depois, quando a gente terminou a obra da casa, que eu terminei de pagar as coisas da casa 1 ano depois, né, que daí tinha muita coisa parcelada. Eu terminei de pagar 1 ano depois, que foi 1 ano depois, parece que as coisas virou. Tipo, eu tava ganhando, sei lá, 50, 60 mil por mês, as coisas veio pra 30 mil. Então, tipo assim, eu tive uma queda brusca de número de clientes, de tantas outras coisas, porque é a justa medida. Da hora que eu precisava, a minha mentalidade estava focada em fazer mais dinheiro. Quando eu parei de precisar, a minha mentalidade mudou, mas também Deus foi fazendo as coisas de acordo com o que precisava. Então era só uma reflexão, né, que eu gostaria de fazer para vocês sobre isso, de tanto ouvir nos comentários, né, de ler nos comentários que a gente recebe, né, sobre isso. Nossa, vocês são muito ricos de dinheiro, não sei o que, vocês são muito ricos e eu tô falando de dinheiro. Mas nós precisamos pensar além do dinheiro, além do que realmente nós conseguimos pegar, além do que a gente consegue realmente tocar. E não vai ser fácil, né? Eu sei que não vai ser fácil. Não adianta você ficar aqui floreando, falando, não, né? Então você tem que ser, sei que tá passando fome, tem mais filho, tem 10 filhos, tem 5 filhos, tem 20 filhos. Cara, não é assim. As coisas precisam de bom senso. Mas também não se limite a viver o extraordinário que Deus tem para sua vida somente porque você está vivendo uma realidade hoje. É isso, então se inscreve no canal, deixa um comentário aí sobre o que vocês acham sobre isso, né? E dê um like aí e tudo mais, e acompanhe nossos próximos vídeos. Valeu, abraço.